Olá pessoal, boa noite. Prazer mais uma vez estarmos aqui. Vamos agora esperar a chegada do nosso amigo Raoni para a gente tratar um pouco sobre a questão da psicologia econômica e, claro, a importância dela para a vida pública e privada, né? Acho que isso é importante, é razoável. Verificar aqui a conexão. Oi, Raoni. Grande Rodrigo, tudo bom? Boa Tudo noite. jóia? Como é que tá? Boa noite. Tudo em Graças a ordem? Deus. Eu lhe vi de barba na foto, quando eu olhei assim, será que eu tô no lugar certo? Foi, rapaz. Foi uma mudança que eu fiz nas últimas semanas, aí eu vou dar uma mudada aqui no meu visual. Raoni, primeiro, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui tendo a oportunidade de a gente falar um pouco sobre a psicologia econômica, a importância dela tanto para a vida privada quanto para a vida pública. E eu acho que trata-se de uma área recente da psicologia que precisa, inclusive, ser difundida, né? Porque ela tem muita relevância, né, no nosso cotidiano, por diversas razões. É claro, a gente pensa no primeiro momento que a psicologia econômica ela só serve para finanças pessoais, né? Finanças comportamentais e finanças pessoais. Não, é algo que excede, vai muito além dessa questão só relativa às finanças comportamentais, às finanças privadas, mas também diz respeito às finanças também do ponto de vista público e também a própria economia, que a economia vai além das finanças, né? Eu acho que essa conversa, esse bate-papo sobre psicologia econômica nesse momento é muito bem-vindo, sobretudo no momento de pandemia que se avizinha, né? Os rumores de que tem aí uma segunda onda, e que a segunda onda, que seria a crise econômica, ela seria inclusive tão danosa quanto, ou até mais danosa quanto o próprio Covid, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela, pelo convite e fico muito feliz por estarmos aqui conversando. Rodrigo, eu que agradeço, né, seu chamado aí, o seu trabalho que você vem desenvolvendo. Eu tenho esse entendimento que você tem em relação à psicologia econômica, não só nesse foco mesmo que você falou dos investimentos, mas um olhar, por exemplo, mais amplo do ponto de vista da área pública. Se os nossos psicólogos na área educacional pudessem estar promovendo, porque o brasileiro, num cenário maior, ele não tem essa educação, né, de lidar com situações de forma mais racional, né? Você fazer uma análise do panorama. Nós somos muito estimulados a agir de forma intuitiva, emocional. Então, a psicologia na área da economia, que abrange todas as áreas, né? Por exemplo, você lidar com autocontrole, né? Você lidar com sua ansiedade. Por quê? Porque quem tem pouco ou quem tem muito dinheiro, isso aí para a gente, se não tiver psicologicamente bem, isso se esvazia de forma muito rápida, né? Ou se torna, numa linguagem mais nossa, avarento, né? Você vai ficar só somando riquezas para si. E aí, se você tem várias áreas, eu que sou da área pública, né? Quem não me conhece, está aí no perfil de Rodrigo, sou político desde 2006 que eu coloco meu nome à disposição. Exerci a função de vereador, deputado, estou na pré-candidatura a prefeito em João Pessoa, né? E esse bate-papo sobre psicologia vai retomar alguns assuntos de áreas que eu tenho atuado. Hoje eu tive uma reunião, inclusive, de desenvolvimento econômico, e que eu fiquei imaginando, por exemplo, quantos estímulos que o poder público pode fazer, tanto com recurso financeiro, mas tanto com recurso de pessoal, para ativar a economia e a psicologia, né? Ou seja, você precisa ter. E no momento de pandemia, parece que as coisas se paralisam diante da nossa frente. Você aí se reinventou aí, né? Está fazendo atendimento online, Exatamente, exatamente. está fazendo uma sequência de lives. E aí eu me coloco à sua disposição para a gente fazer
essa linha de atuação, você que tem aí essa percepção, vamos dizer assim, tem esse trabalho já voltado na área da psicologia e como a gente poderia aplicar em nosso dia a dia. É importante ter a sua visão como profissional dessa área. Minha mãe é psicóloga, mas na área organizacional, não na área clínica. E eu já li alguns livros também nessa área para entender o ser humano por um completo, né? Eu sou missionário da comunidade católica em adoração, antes de tudo. Ótimo. E eu busco, né, na minha missionariedade, compreender o ser humano, né, na sua complexidade. E aí não tenho dúvida que um dos aspectos do tripé do ser humano é essa parte da economia, que talvez soe para nós um estranho. Psicologia econômica, né, como lidar, né, mas é lidar dos comportamentos, né, do dia a dia. Eu acho que é muito interessante a sua abordagem e eu estou à sua disposição. Raoni, eu estava pensando um pouco nessa nossa conversa e eu estava construindo aqui um roteiro para que a gente possa. Eu vou apresentar esse roteiro a Raoni para que as ideias possam ir fluindo nesse contexto. E, claro, como você tem uma atividade pública em nível estadual, como parlamentar, então certamente você tem uma visão panorâmica do estado da Paraíba, e aí, claro, você certamente, em algum momento da sua atividade, teve que lidar com questões relacionadas a essa nossa região aqui, do interior, mais especificamente da região do Cariri. Eu tenho uma pequena propriedade rural lá em São João do Cariri e me preocupa muito acerca da atividade econômica de lá, principalmente do povo daquela localidade que precisa se desenvolver economicamente, né? Que eu penso muito o seguinte: a gente precisa do incentivo do Estado, né? Mas mais do que o incentivo do Estado, a gente precisa de pessoas e de ideias e de iniciativa para que possa mobilizar essas pessoas e elas possam buscar as produções a partir da vocação de cada região. Então, eu criei aqui uma espécie de roteiro para que que eu pudesse estar colocando as primeiras linhas de raciocínio e depois ouvir de você o que é que a gente poderia estar pensando junto a esse respeito aqui nessa live. Primeiro que, quando a gente fala em psicologia econômica, a gente está falando de uma junção de duas grandes áreas, de duas ciências humanas. De um lado a psicologia, do outro lado a economia. A psicologia fundamentalmente lida com o indivíduo, né? E a sua relação consigo mesmo, a sua interioridade, e com a exterioridade, claro, porque ele tem relação com o outro, um outro indivíduo e um outro enquanto estrutura, a estrutura social, etc, etc. A cultura, né? A exterioridade, o mundo. Então, nesse mundo há produções fundamentalmente dos indivíduos, e a ciência que se ocupa de estudar a produção é a economia. Ecos, de lugar, nomia, a produção em um lugar, aquilo que é feito, aquilo que é produzido. Quem produz isso? As pessoas, os seres humanos. Então, de um lado a gente tem uma ciência que estuda, reflete sobre a produção e a produtividade, que é a economia, e do outro lado você tem uma ciência que trabalha com os indivíduos. Uma das coisas mais importantes no estudo da psicologia, claro, existem várias questões importantes, mas uma delas é a importância da reflexão acerca da inteligência, do inteligente, do conhecimento de dentro. E nós sabemos que os seres humanos eles são direcionados basicamente, nós seres humanos, por duas orientações, uma orientação racional e outra emocional, né? Estamos sempre nessa dualidade. Uma não é inimiga da outra, né? Elas são complementares. E uma não é ruim e a outra boa. Muita gente diz, não, o bom é ser racional. E aí coloca a emoção como algo ruim, algo negativo. Não, a emoção é muito importante. Emoção, que vem do latim emocione, é aquilo que dá movimento. Quer dizer, a gente só se movimenta, a gente só age no mundo se a gente está motivado e a motivação são as emoções. Então, o indivíduo ele está o tempo todo nessa oscilação entre emoção e razão. E a importância disso está em equilíbrio e está em consonância, e um não está medindo força com o outro. Ou seja, um ser humano equilibrado.
Bem, é fundamental que para que um ser humano esteja bem, esteja equilibrado, ele precisa prezar por valores e por experiências que são fundamentais inclusive à sua saúde psíquica. E uma delas é a liberdade. Quando a gente fala em liberdade, a gente fala de diversas, liberdade de expressão, liberdade de escolha. Né? Mas como a gente está tratando especificamente na questão da economia, a livre iniciativa, a liberdade de, de produção, né? Ela é fundamental para uma sociedade forte, para uma democracia forte, para uma vida pública forte. Porque um indivíduo que é livre para tomar suas decisões e os direcionamentos na sua produtividade, é claro que ele vai dar condições econômicas de liberdade também na sua vida pública, não só na vida privada, mas na vida pública. Então, a importância da iniciativa privada e, portanto, mais indivíduo, mais pessoas e menos Estado, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque há um fortalecimento do indivíduo, um fortalecimento da pessoa humana. Né? Quer dizer, os indivíduos, os cidadãos, eles são muito mais importantes do que o Estado. O Estado não existe sem um indivíduo, não existe sem um cidadão. Né? Então, esse indivíduo fortalecido, ele tem famílias fortalecidas. Essas famílias, elas são estruturadas, como a gente conhece muito bem, inclusive na própria obra de São Tomás de Aquino, o matrimônio, as famílias que se estruturam em torno do matrimônio, estão baseadas na convivência, na cooperação e na reprodução. Né? Então, nós temos esse tripé que constitui a aliança que faz a base para a estrutura de uma família, que se você convive bem uns com os outros, se você coopera, ou seja, trabalha junto, e se você é capaz de reproduzir a própria espécie, e aí você tem seus filhos que são bênçãos, que são fortunas na vida dos seus pais, da sua família, então você tem prosperidade econômica logo na sua base. E aí, claro, a importância da cultura. E puxando aquilo que a gente estava falando, né, onde eu queria chegar, estou colocando só uma linha de raciocínio para que a gente chegue no seguinte. Nós somos de uma região que é fortemente marcada por uma raiz cultural que eu diria que é a alma do Brasil. A cultura nordestina é a alma cultural do Brasil. E o interior do Nordeste é onde existe essa alma mais pungente, mesmo que muitas vezes silenciada pelos esquecimentos, mas ela é muito forte. A gente vê isso muito bem no Cariri. Então, nós temos a atividade rural no Nordeste como a vocação fundamental. E lá nós temos famílias. E famílias que precisam, inclusive, despertar essa vocação de família e essa vocação de produção daquele lugar e entender a sua vocação e a vocação da sua terra e como essas pessoas podem ter dignidade e ter produção econômica com equilíbrio emocional, com potenciais humanos de primeira grandeza e tendo dignidade na sua vida em família, na sua vida enquanto indivíduos e a sua vida em família. Então, o que a gente poderia pensar, por exemplo, indo nessa linha de raciocínio, acerca do potencial econômico existente no interior da Paraíba, em especial no Cariri, né, que tem uma vocação rural pecuarista, de fomentar de dar esse incentivo que você colocou para que essa produção econômica na região possa se desenvolver cada vez mais. E, além disso, que essa produção valorize o indivíduo e valorize a saúde mental deles e valorize, inclusive, a autoestima e a liberdade da livre iniciativa deles. Acho que era um pouco desse raciocínio que a gente poderia dar o tom dessa nossa live. Muito bom, Rodrigo, a sua observação, o seu roteiro, né? A percepção de que a sociedade, com o fortalecimento da família, tudo começa nesse núcleo. É bem verdade que, se olharmos a política como um todo, como um cenário, né? Não
Não o que nós estamos assistindo de A, de B, de C, não é isso. Eu estou dizendo a política. Ela Da fez polis, durante muito, né? ela fez durante muito tempo uma má utilização das políticas públicas, tornando esses indivíduos, muitas vezes, nessa nossa região aí, em especial do Cariri, dependente ou uma cultura de subsistência, apenas para sobreviver, como se ele não tivesse o direito de crescer, de prosperar, de construir. Então, desenvolveu-se uma mentalidade em que não se permitia novidades. O que a tecnologia trouxe também foi exacerbar isso, né? Aumentar esse número de informações. Então, você está aí bombardeado de todos os lados. Teve aqui um seguidor seu, acredito, Matuto, muito, me parece que é uma pressão psicológica proposital dos poderosos brasileiros para os mais fracos. Ou seja, há realmente uma querência política que vem se diluindo isso, vem diminuindo isso, para que esses que são atores rurais, que nasceram numa região menor desenvolvida, né, com menor potencial de desenvolvimento, porque faz com que ele dependa. Qual é a cultura que hoje existe? Você precisa de saúde, Rodrigo, num interior como esse, você precisa pedir ao vereador o carro para fazer o exame, precisa pedir ao prefeito, e do prefeito, quando não resolve, manda para uma cidade de grande centro, que fica dependendo de outros, aí vai pedir... Não. E é uma cadeia de dependência ainda. E essa economia, eu estou falando de saúde, mas é uma economia que gira em torno de trilhões de reais a economia. E se você vê o número de investimentos em reais, economicamente falando, do SUS, no cidadão brasileiro, daria para pagar um plano de saúde quase. Não um plano de saúde top, mas um plano de saúde que pudesse Oferecer garantir. dignidade às pessoas, garantir dignidade de saúde às pessoas, claro. Sem Aí, dúvida. quando você olha o cooperativismo como uma fórmula de desenvolver essas áreas, aí nós batemos na área da psicologia. Né? Franklin afirma que a politicagem é um câncer nas cidades pequenas, e essa é uma verdade. A má política, né? A forma de utilização da política é o contrário. Então, Rodrigo, quando você tem uma situação como essa, que torna os pequenos dependentes do ente público, você cria uma psicologia o seguinte, egoísta. Então, primeiro eu. Depois eu resolvo o problema dos outros. Então, quando você vai para uma imersão, vamos dizer assim, de transformação de realidade, de quebra de paradigmas, isso causa uma estranheza profunda. Por quê? Porque quando eu digo, Rodrigo, tu é livre e tu faz aquilo que tu queres, mas nem tudo tu podes, né? Nem tudo é permitido. Está aqui o regramento da sociedade. Agora, eu vou incentivar que tua livre iniciativa, respeitar a tua propriedade, respeitar a tua família, seja algo concreto da política. E, na verdade, o que é que está acontecendo? Nós vamos com o Estado para dentro da família, muitas vezes sugar da família. Rodrigo, não entra na lógica de um ser humano. Hoje ele tem essas informações, mas há 30, 40 anos atrás, eles não tinham essas informações, que eles trabalhavam 5 meses para pagar os impostos, para sustentar essa classe, vamos dizer assim, privilegiada, né, para prestar os serviços a ele. Então, você desequilibra. Como é que você tem um número crescente de recursos indo para o poder público e agora fica mais latente, né? Quem tem a estabilidade agora está tranquilo. E quem não tem? Exato. Então, isso psicologicamente, você começa a olhar assim, poxa, eu pago o salário do cara, o cara tá bem e eu tô mal. Aí você olha numa classe de E ainda mais cidade... mandando eu ficar em casa. E ainda mais mandando eu ficar em casa. Fique em casa. Pô, e como é que eu vou ficar, como é que eu vou ficar em casa que eu preciso comprar, eu preciso fazer feira? Eu preciso ganhar a minha vida, eu preciso dar conta da minha família. Você está com o seu salário aí garantido. E eu que não estou, que tenho que correr atrás todo dia. Tem gente que trabalha o almoço para pagar o jantar, né, Rodrigo? Então, olha essa afetação psicológica que ocorre. Então, aqueles que estão chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Mas aí, essa percepção que a gente precisa modificar.
E não é fácil. Você tem um regime democrático, e graças a Deus que é uma democracia, mas essa afirmação que é democracia, mas você faz aquilo que eu quero, né? Ou seja, nós estamos num Cariri ali, potencialmente, com a capacidade, porque não entra na minha cabeça que em Israel, a tecnologia, num deserto, você consegue produzir, e no Cariri, né, você não consiga desenvolver uma tecnologia para que haja uma produtividade maior. Então, você tem ali já em desenvolvimento caprino, ovino, cultura, né? Você poderia estar ali tendo um estímulo. Exatamente, exatamente. Né? Uma colocação de olhar. Durante muito tempo, eu vejo que as decisões públicas ou decisões políticas de políticas públicas foram tomadas na questão do achismo, Rodrigo. E aí não foram tomadas em evidências. O achismo por quê? Porque na propriedade de seu fulano de tal, Zé Maria, por exemplo, ele é eleitor do lado contrário ao meu. Então, eu acho que essa política pública aí não pode ir para Zé Maria, não. Tem que ir para José, porque ele é do meu partido desde aquela época que meu avô era daquele partido. Então, começa a direcionar economicamente a lógica de que 4 anos passa bem quem está na oposição, quem está na situação, e quem está na oposição passa mal, e isso psicologicamente vai criando. Pode ver que nos interiores há essa briga, né, de famílias que dominam a questão política, a questão política na sua cidade, e isso afeta. Por quê? Porque você trabalha com a possibilidade seguinte: eu só vou crescer, olha só a mentalidade, eu só vou crescer se eu ocupar o poder, porque eu vou ter a minha oportunidade. Então, como é que economicamente é viável que uma cidade se degladie todas as eleições, ou de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, mas se degladie em favor de si, em favor do seu grupo? Então, não se governa hoje nas pequenas cidades, poucas, viu? Porque existem prefeitos que fazem governança para todos. Eu tenho certeza absoluta que tem homens e mulheres de bem que ainda pensam desta forma, a política para todos. E quando você olha para essa realidade, você termina criando uma vala, né? Quem ganha uma eleição, Rodrigo, ele precisa governar e fomentar a política para evitar que psicologicamente tenha esse efeito. Mas nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Por quê? Se Rodrigo pensa diferente de mim, eu tenho que massacrar Rodrigo. E isso é muito sério, gente. É um egoísmo tão grande, porque eu não me canso de servir. Eu tenho uma frase comigo: eu não me canso de ser útil, eu não me sacio de servir, é algo meu. Mas é muito triste quando eu recebo uma demanda de um problema econômico, ou uma demanda de um problema jurídico, ou demanda de problema de saúde, e eu vejo que aquela demanda é um direito do cidadão. E que psicologicamente ele já está dependente de, não, você é deputado, você tem que conseguir. E isso é muito ruim, porque quem tem que prover, você concorda? Claro, com certeza, até porque você cria, por exemplo, a sensação de um Estado paternalista, de políticos que são pais, eles não estão ali para promover um serviço público, eles estão ali para promover um serviço particular na condição de um pai, ali aquela pessoa para assisti-lo pessoalmente. Isso de fato traz uma degradação, inclusive, da atividade pública, da atividade política. Mas, infelizmente, isso acontece em função do próprio estado de necessidade e de escassez de recursos, que é, inclusive, uma sub-área, vamos dizer assim, da psicologia econômica, que é chamada psicologia da escassez, né? Porque a gente trabalha o tempo todo com essa demanda da escassez. A economia a gente divide entre os recursos finitos e os recursos infinitos. Por exemplo, tudo que demanda de questões materiais são recursos finitos. Então, a gente tem que saber alocá-los devidamente, né? E aí entra a questão da escolha e das decisões econômicas, que precisam ter condições de gerir bem esses recursos limitados, né? Esses recursos finitos.
E quando você perde de vista, né, vamos dizer assim, uma organização que preze pelo equilíbrio das suas finanças e também da sua produção, tanto individual como pública, você quebra essa capacidade produtiva sua e a capacidade produtiva de uma sociedade e vai para essa coisa meio que do assistencialismo, ficar sempre o tempo todo na dependência, porque é uma Franklin escassez. falou sobre isso. Franklin aí falou sobre isso. Pois é uma escassez que você fica o tempo todo experimentando e nunca é o suficiente. E é interessante, você vê que é muito comum, inclusive, na fala de muitas pessoas que estão na atividade pública, na atividade política, de que está o tempo todo sendo demandado e nunca é o suficiente para aquela pessoa. Então, a gente escuta sempre o seguinte: a gente faz 99, se não fizer o 100, você não presta. E veja, isso aí acontece, sobretudo, porque se parte do princípio de que aquela pessoa, aquela pessoa que está ali na atividade política, ela está ali devendo favores e não devendo um serviço. Porque, de Isso. fato, o político ele deve satisfação do serviço que ele presta e não do auxílio privado que ele dá ou deixa de dar. Isso aí é uma questão muito da pessoalidade, não da vida pública e tal. Então, assim, devido à escassez e à necessidade que é gigante nesses lugares historicamente, né? Criou-se uma cultura, né, principalmente ela vem se aprofundando, né, uma cultura de dependência muito grande do poder público. Por exemplo, você citou a questão de como os grupos eles no interior se degladiam, né, em termos de prefeituras e tal. Porque a maioria das pessoas nas cidades do interior, aqui do Nordeste, elas dependem da prefeitura. Depende do emprego do governo do Estado. Quer dizer, se você for em várias cidades do interior aqui no Cariri, você vai ver que a maior parte das pessoas estão dependendo da folha de pagamento da prefeitura. Né? Eles têm terra para plantar, eles têm espaço para criar os animais, quer dizer, eles têm toda a potencialidade de produção econômica, mas eles preferem estar, por exemplo, com um carro agregado na prefeitura, ou preferem estar dividindo o salário dele com duas, três outras pessoas, né? Até no que a gente sabe que existe mesmo, infelizmente, essa situação, do que está promovendo o próprio sustento, tendo a livre iniciativa e a produção das suas próprias riquezas. Porque ele não acredita, porque ele acha que não consegue, porque ele já está habituado a essa cultura, porque ele já está submetido a esse sistema, que é um sistema perverso, é um sistema de anulação dos indivíduos, que ele tira a dignidade das pessoas. As pessoas começam a se vender por besteira, começam a vender até a honra, né? O respeito a si mesmo, etc. Exatamente por isso, porque fica dependente desse sistema e tem uma autoestima, inclusive, comprometida a ponto de dizer: eu não consigo. Se eu não tiver o incentivo da prefeitura, se eu não tiver esse emprego, se eu não tiver esse contra-cheque, etc., eu não sou ninguém. Aí veja, como é que a economia pode se desenvolver? Como é que o indivíduo pode psicologicamente desenvolver algo se ele está comprometido nesse nível? Né? Então, por outro lado, existem pessoas que estão aí sedentas de oportunidades. Essa oportunidade ela pode vir através, claro, da iniciativa pública, mas ela pode vir também na iniciativa de pessoas, em estruturas de associações, em estruturas de cooperativas, etc. Como acontece, por exemplo, você tem lá, eu até fiz uma live com o Lucas, que é um dos cooperados lá da Artesa, no distrito de Cabaceiras, ali em Ribeira de Cabaceiras, e eles têm uma experiência exitosíssima em termos de cooperativa com a cooperativa de produtos de base de couro. Né? É um exemplo para aquela região. Pensar em cooperativas vinculadas à caprinocultura e ovinocultura e incentivar essas cooperativas é fundamental. Porque aí você está incentivando
que um grupo de pessoas que já está em atividade, que está em desenvolvimento, possa desenvolver mais e desenvolver a região, né? E se desenvolver sem a dependência de fulano, de ciclano, de beltrano, do deputado tal, do prefeito tal, de um projeto que vem. Não, peraí. Nós temos o nosso trabalho, nós temos o nosso esforço, nós temos a nossa produção, a nossa economia. Então, nós vamos fazer valer esse nosso esforço econômico, essa nossa produção. Então, você está falando de sujeitos que têm autoestima elevada, que sabem o que estão fazendo, que sabem da vocação dele, que sabem da vocação da região. E esse indivíduo, ele só vai ter mais o quê? Potencializar aquele trabalho dele. Então, o incentivo para a criação de cooperativas, o incentivo para a criação de associações, vai principalmente da cooperativa, que tem um fim lucrativo, que é muito importante, foi muito importante, você colocou no início da sua fala, quando você disse a respeito dessa coisa de colocar para o homem do campo e para o homem do interior do Nordeste a ideia de que ele tem que subsistir. Ele não tem que existir. Ele tem que subsistir. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Isso é reduzir a condição de vida de um ser humano. Então, como é que ele vai ter autoestima suficiente de produção? Não vai. Por quê? Porque é destinado a ele a subsistência, né? A sobrevivência. E não, aquelas pessoas, elas existem, elas são reais, elas são capazes. E essa existência tem que frutificar, tem que florir, tem que se desenvolver. Quer dizer, você não vai só subsistir, você vai existir e vai enriquecer. Não é só para você comer e matar a sua fome. É para você enriquecer, porque riqueza, Raul, as pessoas confundem riqueza com acúmulo de dinheiro. Não é. Tem pessoas que têm muito dinheiro e são paupérrimas. E tem pessoas que vivem muito bem e são ricas com aquele recurso que ela tem. Porque aquele recurso dá plenitude à vida dele. E ele produz aquilo que torna a vida dele plena. Por isso que eu até estava discutindo isso com uma colega da área de educação financeira, dizendo o seguinte: tem gente que tem um contra-cheque de 50, 100, pessoas ligadas, por exemplo, a um determinado poder, que tem aí um monte de penduricalhos no contra-cheque, que o teto é X e ele recebe X vezes Y vezes, e quando vê o contra-cheque ele vem desse tamanho. Você vai na conta bancária desses sujeitos, muito provavelmente ele pode estar no cheque especial estourado com um valor 2 vezes ou 3 vezes mais do contra-cheque dele, né? Muitas vezes, para terminar e fechar a conta do mês, ele pode até chegar e pegar emprestado com um funcionário dentro de casa que ganha aquele salário, mas que junta e diz: doutor, então esse aí emprestado, e ele tem para emprestar, pô. Então, quer dizer, isso é muito comum, porque a gente tem pessoas que sabem se organizar naquilo que recebem, né? Que você me honrou no pouco, então está aqui o muito. Quer dizer, você sabe lidar com o pouco, por isso que ela é abundante, ela tem o muito. Então, não precisa, de fato, você pensar numa riqueza apenas financeira. Se você pensa numa riqueza econômica de pessoas que produzem e produzem o suficiente para serem livres, para serem capazes, para serem autodeterminados, para terem... Isso já é, por demais, rico. E é disso que essas pessoas mais precisam naquela região. Vendo isso porque todos os finais de semana eu estou lá, eu conheço as pessoas de lá, eu conheço as pessoas do campo. E elas têm muito potencial humano, têm muito conhecimento, têm muita sabedoria, sabem manejar, mas é acanhado, é aquela autoestima baixa, achando que não, é pequeno, é pouco, a gente precisa de fulano de tal que é vereador, a gente precisa de fulano de tal que é o prefeito, e se vier o prefeito aí já não ajuda, aí a máquina não vem, aí o trator não vem, ou a gente depende que venda. Veja, tudo isso inviabiliza o desenvolvimento econômico de uma região. Verdade. Eu não tenho dúvida. Imagine se nós criássemos uma zona livre do comércio, né? Que existe, por exemplo, em Manaus, uma zona franca do comércio ali,
lá em Manaus e criasse no Cariri uma zona franca onde você tivesse zerado ali os impostos, como isso ia gerar uma produtividade maior nos cidadãos? O cidadão... Raoni, eu peço desculpa para lhe interromper, para fazer uma observação aqui. Muito rapidamente. Você falou em zona franca, numa zona livre de impostos para comércio, etc. Eu sou natural da cidade de Caruaru. Eu moro aqui em Campina Grande há 20 anos, mas eu nasci em Caruaru e eu me criei numa cidade chamada Toritama, aqui vizinho, 100 quilômetros. Toritama, Caruaru e Santa Cruz do Caparibe constituem o que a gente chama de polo de confecções do Agreste de Pernambuco. Essas três cidades, elas são espécie de satélites aliás, elas têm algumas outras cidades satélites, como Vertente, Santa Maria do Cambucá, Brejo da Amado de Deus, Agrestina, Belo Jardim, Bezerros. Essas cidades, elas giram até cidades aqui do interior da Paraíba. Alcantil, Barra de São Miguel, Riacho de Santo Antônio, São Domingo do Cariri, vivem também parte da população dessas cidades em função da produtividade econômica do polo de confecções do Agreste. Quer dizer, essa região aqui abraçou uma vocação que essa outra região criou. Por quê? Porque a livre iniciativa lá corre solta. E muitas vezes o poder público lá, primeiro que quando aquilo ali começou, não recebeu o incentivo de uma cibalena. Porque quem é mais antigo sabe o que é uma cibalena. Não recebeu o incentivo de um confeito para começar aquilo. Começou assim, faca nos dentes para sobreviver. Quando está tudo montadinho lá e tudo bonitinho, aí tem governador que vai colocar a mão para pegar uma banda do imposto ali e tal. Só que quando isso acontece, é impressionante. O povo se revolta, o povo não aceita. O povo não aceita. E faz todo um movimento de enfrentar o poder público e dizer, peraí, não atrapalhe aquilo que você nem ajudou a fazer. Então, se houvesse de fato, por isso que eu falei da importância da livre iniciativa para a economia, se de fato houvesse uma possibilidade, uma viabilidade de dar liberdade econômica a essas pessoas aqui, para que elas pudessem produzir a partir da vocação delas, seria um estouro, porque isso aconteceu em Pernambuco aqui de lado. Por que não pode acontecer aqui na Paraíba também? Rodrigo, porque essa observação que eu coloquei. Concordo, porque psicologicamente todos esses atores que estão no dia a dia, todos os cidadãos do interior, como o Francisco disse, uma região que transferia riqueza, né, propriamente rica, todos esses são psicologicamente determinados o seguinte: rapaz, não adianta não. É muito difícil você abrir uma empresa, uma cooperativa, e vai começando aquelas palavras de desânimo. Rodrigo, da nossa boca, eu acredito que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Vejam quantas pessoas falam de bem da política. Sente numa mesa com qualquer pessoa, pouquíssimas. Então, isso, como a palavra tem poder, isso vai se perpetuando, se perpetuando, se perpetuando. Quando você olha o cenário econômico que poderia gerar divisas, riquezas para o cidadão, você olha um Estado pesado, difícil e que dificulta a vida do cidadão. Me diga, o Estado tem que se preocupar com as atividades fim, as atividades meio, que é a produtividade, que é quem gera emprego, quem gera renda. Ele precisa se preocupar com isso, ele precisa intervir nisso. Olha, para você comercializar, e eu digo que tudo bem, tem que ter uma segurança alimentar, tem que ter, mas para você ter o CIF, para comercializar algum produto agrícola, veja a dificuldade que esse cidadão tem. Foi o que Franklin colocou aqui, Rodrigo. Nesse caso, o gargalo é a saída dos produtos. É isso. Tem que haver política pública voltada para o escoamento dos produtos. Sofri muito quando produzia leite. Ele colocou produzia. Se ele colocou produzia, é porque ele não produz mais. Então, se ele não produz mais, né, faltou incentivo. E faltou condições para ele produzir. Aí, eu não sei, pode ser até que ele esteja assistindo ainda. Aí, tem o leite, carne, agave, momona, peixe, cereais, está faltando lapidar. E isso, aí o Estado vem o quê? Rapaz, não pode. O Estado vem
psicologicamente, olha o efeito. O Estado, quando chega, ele chega para fiscalizar. Ele não chega para gerar uma cultura de empreendedorismo, ele não chega para gerar uma cultura de desenvolvimento, ele chega para fiscalizar. O Estado é aquele que fiscaliza e lhe tira tudo. Recentemente aqui, durante a pandemia, chegou o Estado lá e numa empresa de medicamentos e retirou todos os medicamentos. Não, depois eu vou ver como pagar. Ou seja, aqui era uma do que é privado, porra. É uma distribuidora. É uma distribuidora. Absurdo! Que escolheu a Paraíba para investir. Aí ele distribui para Pernambuco, para Ceará, para o Brasil inteiro. Ele disse, eu não posso lhe dar todos os medicamentos. E os que eu já tenho vendido, que já tenho comprometido. O algodão colorido, por exemplo, foi uma referência na Paraíba. Boa lembrança, Francisco. Quer dizer, cadê o algodão colorido? Como anda o algodão colorido? Né? Se perdeu no tempo. O queijo, não sei se você viu o queijo lá da Fazenda do Manuel, de Itaporanga, né? Ali para Taperoá, que diga. O queijo Taperoá. Para importado, vai exportação, queijo belíssimo, mas uma dificuldade imensa não é de apoio de recursos financeiros, não, porque eles são empreendedores, eles são produtivos nesse sentido. Mas o Estado vem para quê? Para barrar, né? Barrar. E, assim, inviabilizar quem já está produzindo, dificultar quem já está produzindo. Então, isso tem impactos importantes, tanto na economia quanto nos indivíduos, que psicologicamente ele vai se abalar com isso. O cara ele investe para crescer. Ele não investe para que venha alguém e tire uma banda. Quer dizer, chega, dá uma talhada no que o camarada está produzindo. Meu amigo, isso é muito desestimulante. E o que a gente está precisando no nosso interior e no interior rural, é que haja incentivos para que essa produção aconteça e, mais ainda, que não haja ataques a essa iniciativa, a iniciativa dessas pessoas. Se não atrapalhar, já ajuda. Se não atrapalhar, já ajuda muito. E eu acho que é o que a gente está mais precisando. Rodrigo, você conhece São João do Cariri. Aí você conhece a produtividade de lá. Aí vamos lá, tem 50 fazendas que produzem. Essas 50 fazendas que produzem, o Estado poderia analisar os dados da região, como você citou a região de Toritama, Santa Cruz de Capibaribe e Caruaru. Olha a potencialidade de desenvolvimento, faz uma análise de dados e, a partir daqueles dados, toma uma decisão. Só essa região aqui precisa produzir isso, isso, isso e isso. Cria o caminho de escoamento para evitar essa dificuldade. Ora, entra na minha cabeça, se faz isso muito pouco ainda, mas, por exemplo, nas escolas públicas da região do Cariri, por que o ovino, caprino, cultura, essas carnes não são consumidas nas escolas públicas? Por que essa economia não pode girar em favor daqueles produtores? Não, tem que... E aí existe recurso para isso. Eu estou falando porque existe recurso para isso. Estou falando da merenda escolar. Da merenda escolar, exato. Mas não. Não há uma... Por que não? Não vamos fazer não, porque Rodrigo não faz parte do meu agrupamento político. Essa visão, ela está cada dia mais ultrapassada, atrasada. Vou dar outro exemplo. O orçamento de educação do município, o PENAI, isso mesmo. O orçamento de educação do município de João Pessoa chega ao total de 450 milhões de reais. O IDEB de João Pessoa é igual ao de Casserengue, Rodrigo. Então, como é que Casserengue, que tem infinitamente menor recurso, tem o IDEB igual de João Pessoa, 65º lugar? Então, há uma inversão completa do investimento. E isso, poxa, parabéns para Casserengue. Mas a capital que tem recurso infinitamente maior, e esse recurso é finito, diga-se passagem, mas ele serve para
funcionar de acordo com a eleição. Então, psicologicamente, falando na economia que você disse, ou a administração pública, que não se elege por osmose, viu, gente? A administração pública se elege, as pessoas se elegem para administrar a gestão municipal, estadual ou federal, ela se elege com o apoio, com o direcionamento do seu voto, com o apoiamento de alguém. Esse direcionamento seu é que faz com que alguém administre. E aí, qual é a psicologia da escolha? A escolha está baseada na emoção, que eu vou me satisfazer, ou está na razão. Essa é a decisão psicológica que influencia em toda a economia de um município durante 4 anos. Ou nós partimos para essa racionalidade, que é dessas escolhas, que ou eu tenho a razão e tenho a emoção, eu tenho ali o bem finito, porque não é infinito o recurso público, ele tem uma afinidade. Se não administrar bem, ele fica no vermelho e causa mais ainda problemas. Nós estamos vivendo isso. Só tivemos subsídios do governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Eu acho que aí também, na sua região, não teve. Não houve nenhum subsídio do ponto de vista seguinte: eu vou socorrer o pequeno e médio empresário. Ninguém. Que conversa! Que conversa! Então, assim, é aterrorizante do ponto de vista de você olhar, mas é esperançoso de ver que tem pessoas debatendo como você situações como essa. Sim, mas é preocupados com claro, essa situação. claro, não tenha dúvida. E outra coisa... Eu não sou profeta do caos, eu sou profeta da esperança, viu? Exato, exato. E tem que ser assim, porque nós precisamos pensar em formas e estratégias de superar esses vícios que vêm se perpetuando aí há algumas décadas. E chega-se um momento, por exemplo, um momento como esse, que foi um momento de pandemia, é um momento fundamental para que as pessoas parem e digam, peraí, a gente precisa mudar o fulcro precisa mudar o rumo disso aqui. Porque da forma que está, a gente ficar só dependendo do poder público, dependendo de prefeitura, dependendo do governo de estado, do governo federal, a gente afunda. Porque o poder público não aguentava um semestre. Está todo mundo abrindo aí, está todo mundo voltando aí, abrindo o lockdown e tal, porque está vendo que as arrecadações daqui a pouco vai começar a faltar dinheiro para pagar a folha. Entendeu? Para pagar a folha de funcionário público, seja do executivo, legislativo, judiciário, tal, porque não tem imposto, pô, não gera riqueza, não gera imposto. Então, porque às vezes a gente tem a impressão de que o dinheiro público ele é infinito. Não é. Ele é finito porque vem aqui, ó, do bolsinho da gente e sai daqui. Não existe dinheiro público, não existe dinheiro do Estado. Existe dinheiro dos indivíduos. Isso mesmo. Que tira do bolsinho aqui e paga o imposto para poder gerar, para que a máquina possa funcionar. Então, usando a palavra que você usou de São Tomás de Aquino, né, da família, não existe dinheiro público, existe dinheiro da família. Né? Existe dinheiro das famílias, é a economia dos indivíduos e das famílias, que muitas vezes são sugadas pelo poder público e que simplesmente dão o cotovelo para o povo quando precisa, entendeu? E esse momento agora é um momento fundamental para a gente parar e refletir. Peraí, ou nós nos ajudamos, ou se a gente for esperar do poder público, nós vamos ficar com o pire na mão, pedindo para não morrer de fome. E aí as pessoas devem se despertar para isso. Ó, nós temos uma vocação na nossa região. Há décadas há séculos que tem boda aqui no chiqueiro. E que a gente toma, e que a gente come da carne, a gente come a buchada. Tá certo, a questão do leite de cabra foi um incentivo aí dos anos 80, 90 para cá, porque sempre, culturalmente, eu estava até conversando com um veterinário que é do Senar, que inclusive ele estava falando sobre a importância do Senar naquela região, e também o Senar tem alguns programas que dão assistências a produtores rurais, que isso é muito importante, era para ter mais incentivo nesses órgãos, para que as pessoas pudessem, inclusive, procurar mais, ter mais conhecimento e procurar mais a respeito desse trabalho do Senar. E ele me dizendo que fez um trabalho, até do trabalho de conclusão do curso dele de veterinária, ele fazendo um trabalho pesquisando
sobre a questão do leite de cabra culturalmente, o consumo do leite de cabra. E realmente o consumo de leite de cabra na região, para nós, ele não é culturalmente sedimentado, né? O próprio produtor de leite de cabra, ele não consome leite de cabra, ele consome mais o leite bovino, né? Quer dizer, porém, a carne de cabra, a carne de ovelha, o caprino de ovelha, a carne e a proteína de origem de carne, ela é consumida aí há séculos. Né? Pelo menos 2, 3 séculos aqui, você tem bode solto aqui na terra. Então, pô, se a gente tem essa vocação, se a gente tem essa capacidade, se a gente tem essa potencialidade pecuária, por que não investir nisso? Por que não acreditar? É mais importante acreditar nessa produção do que acreditar numa pessoa que está ali durante um determinado período da sua administração, que só vai beneficiar a interesse particular daquele grupo ali, como você colocou. Então, a gente não pode esperar por isso, não pode ficar dependendo disso. Verdade. As pessoas precisam saber que elas são capazes e que elas podem produzir mais e elas podem enriquecer com isso. Olha, Dudu, que é Eduardo, é lá de Santa Cruz, foi meu aluno, é um empresário lá em Santa Cruz, disse o seguinte: os pequenos empresários de Santa Cruz esbarram na burocracia quando buscam incentivos para poder reagir diante da pandemia. E isso, Eduardo, não é uma particularidade só de Santa Cruz do Capibaribe, não. Todas as pessoas, todos os empresários, aliás, no Nordeste, eu digo mais, no Brasil, nas suas unidades federativas, estão tendo dificuldade com isso. Verdade. Claro, nós estamos vivendo isso com mais força aqui no Nordeste, porque a gente sabe, nós não vamos discutir aqui que as ideologias partidárias não é a questão, não é o nosso objetivo agora. Mas a gente sabe que existem determinados tipos de visões políticas que demonizam o empresário, demonizam quem tem a iniciativa privada. Né? E isso é muito grave, porque aí quem dá emprego não é o Estado, quem dá emprego é o empresário. Quem gera riqueza não é o município, é a pessoa que vive no município, pô. Isso tem que ficar claro. Então, a gente tem que criar estratégias de fortalecer os indivíduos e os empresários. E não fortalecer o Estado. O Estado tem que estar a serviço das pessoas. E não as pessoas a serviço do Estado. A gente está vendo que essa pandemia está mostrando isso, nitidamente. Desculpa, eu me exaltei um pouco assim, mas porque... Nada, você está certo, Rodrigo. Esse poder... E revolta, entendeu? E assim, cria uma coisa assim, um mal-estar, porque, poxa, não há necessidade disso. Nós somos saudáveis, é como o Luiz Gonzaga dizia, mas doutor uma esmola para um homem que é são, o homem bate de vergonha, eu vicio o cidadão. Então eu vou estar procurando esmola, eu não preciso de esmola. Aquele povo que vive ali no Cariri não precisa de esmola. Eles precisam de viver com dignidade e ter condições para se desenvolver com dignidade. Pronto, eu vou dar um bom exemplo da questão da psicologia econômica. Entrou aqui Ari, ele é de um shopping popular, o famoso Terceirão, né? Mas aqui é do 4400. E nesses shoppings estão as pessoas que à época trabalhavam na rua e disseram, não, vamos melhorar a sua vida. Olha só a linguagem. São trabalhadores informais, vão melhorar a sua vida. Empurraram um prédio antigo do centro histórico, não deram as mínimas condições, sem acessibilidades, insalubre pelo calor, sem a manutenção, não fizeram nenhuma formação para a ocupação do espaço, ou seja, eles eram informais, foram para uma formalidade, sem o incentivo algum do ponto de vista que ele precisava se preparar para tal, e criou uma psicologia do seguinte, eu fiz a minha parte, vocês se virem aí. Eles já se viravam. O que ele precisava ali numa organização era vocês vão poder ter a organização mínima daqui, os espaços públicos vão ser desocupados, e nessa organização mínima, nós vamos fazer o seguinte, vamos incentivar para que os cidadãos que queriam facilidade de comprar na calçada, eles venham até você. E aí se facilita como? Tem várias formas de você fazer a promoção desses empreendedores. Eles foram tratados como eleitores. O problema está aí. A visão psicológica é o seguinte, eles não foram tratados como empreendedores, como cidadãos, eles foram tratados como eleitores. Venderam uma coisa que era para benefício,
Eles queriam estar ali na rua, na calçada, no sol, na chuva? Claro que não queria. Óbvio que não queria, mas eles queriam sobreviver, meu amigo. E se eles queriam sobreviver, eles têm que ter dignidade. Só o que faz o homem ter dignidade é o trabalho. E isso, psicologicamente, eu estou usando sempre a palavra psicólogo, porque é o tema de hoje, psicologia econômica. Psicologicamente é um abalo muito grande quem não tem dignidade. Eu recebi um áudio de uma professora agora chorando porque o filho pediu um pão e ela não estava podendo comprar. Ou seja, é muito doloroso, principalmente, Rodrigo, numa economia em que os mais jovens esquecem seu passado ou ensinam um passado que não existiu, né? E os mais idosos, mas quando chegam mais na vida mais adulta, eles também não servem para nada. Você já notou que não existe nenhuma política pública de valorização, de inserção no mercado de trabalho para essas pessoas que já trabalharam a vida inteira e que elas precisam se movimentar de alguma forma? Quer dizer que eles não perderam o prazo de validade e agora se joga fora essas pessoas. Então, é um conjunto de ações que fazem total diferença. Franklin botou para o açude bonitos. Pronto. Isso é que precisa acabar, né? Essa percepção que precisa acabar. Então, ou nós tratamos a política, e aí com essa visão da psicologia econômica, em que a gente não pode decidir só na emoção, porque os bens que estão em jogo, saúde, educação, segurança, esses bens aí são finitos e são mal administrados, mal geridos, mal geridos. São feitas péssimas escolhas. Essas escolhas e essas decisões econômicas, quando feitas de modo a não equilibrar essa razão e essa emoção, né? No sentido de você ter um sujeito que conhece da sua vocação, das suas potencialidades e sua capacidade. Quer dizer, quando isso não existe, e aí por isso que eu coloquei desde o início, a importância de fortalecer o indivíduo, as suas relações individuais, mais indivíduo, menos Estado. Quer dizer, dar mais oportunidades, dar condições para que eles realizem suas vocações, faz com que as suas decisões sejam baseadas nas suas vocações e eles cresçam. E eles se desenvolvam com liberdade, com autodeterminação, etc. O contrário, quer dizer, massacrar, diminuir, colocar um Estado pesado sobre os ombros do cidadão, só vai inviabilizar a vida dele. Verdade. Então, a gente precisa, Rodrigo, ter uma ciência em favor. Eu acredito que um governante precisa ter um psicólogo que tenha especialidade na área da economia para facilitar o cruzamento de dados. Ou seja, o que é que custa você analisar a tomada de decisão dos seus cidadãos para determinados serviços e fazer com que isso se torne um facilitador de uma política pública. Ora, um gestor que tem uma visão ampla, ele vai querer, sim, na sua equipe multidisciplinar, um psicólogo que olhe o comportamento humano, né? Essa multidisciplinaridade com a sociologia, com a economia, com o psicólogo. Ou seja, você analisar o comportamento de um cidadão e fazer que os serviços públicos facilitem a vida dele e não dificulte, né? Fabrício Mascano aqui, que tem uma experiência na área de corretor de imóveis, é algo impressionante como é a burocratização do serviço público, né? Quanto você diminui essa burocratização, você diminui a corrupção, você diminui o jeitinho brasileiro, diminui o formato de uma ajuda, toma lá da cá. Não sei como é que está o tempo aí, eu tenho logo depois a sua, mas eu quero agradecer muito aí. Você foi muito feliz. Eu acredito que o Cariri, como outras áreas, precisam sim de uma ativa participação política do ponto de vista de menos intervenção política, né, do Estado na vida das pessoas. E assim, Raoni, é uma pena, porque só restam 42 segundos para a gente encerrar a live, mas mais uma vez eu agradeço. Foi muito bom essa nossa conversa. Tomara que tenhamos outras conversas como essa. E enquanto você estiver aí na atividade legislativa, olhe com carinho o nosso Cariri. Tá, joia. Deus abençoe.
Deus abençoe, tudo de bom. Felicidade, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço.